Começa agora mais um Alesp Conecta, você que nos acompanha pelas redes sociais, no canal da Alesp, Rede Alesp no YouTube, também no nosso aplicativo Rede Alesp, que você vai na loja de apps e baixa o aplicativo, pode nos ver aonde você estiver e também, lógico, pela TV Alesp. Vamos com o nosso convidado de hoje, é o Paulo Picelli, que é advogado especialista em direito civil, que vai falar dos contratos em tempo de pandemia. Paulo, seja bem-vindo ao Alesp Conecta de hoje, tudo bem? Olá, Guga, tudo bem e você? Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos da Lesp Conecta. Tá certo. Paulo, vamos começar falando dessa época de pandemia, crise econômica, como ficam a questão dos contratos. Nós vamos abordar vários tipos de contrato, mas inicialmente, né, qualquer contrato que de repente a pessoa não consiga honrar nesse momento, como deve funcionar? Guga, é um excelente tema. Quando nós falamos em pessoas, em primeiro lugar, o que é que nós temos que pensar? Nas pessoas físicas, mais especificamente nos consumidores, e nas pessoas jurídicas, que poderão ser consumidoras também, mas tem um outro tipo de contrato. Não só em tempos de pandemia, mas em qualquer relação contratual, o que é fundamental? O bom senso. O nosso Código Civil, lá no artigo 422, ele fala o seguinte, que a boa-fé é um termo que todos conhecem, boa-fé, vem lá do direito romano, alguns dizem que vem dos egípcios, conhecido como um princípio da bona fides, que nada mais é do que a confiança. Então, o artigo 422, ele vai falar que a boa-fé, ela deve ser observada em todas as fases do contrato. Muito bem, como é que eu trago isso? A partir do momento em que eu tenho um contrato em vigor e eu sei que eu não conseguirei honrar, qual é o primeiro ponto? Qual a primeira medida a ser tomada? Eu informo a outra parte de que eu não conseguirei cumprir. O dever de informação e mais, o dever de negociar é o primeiro ponto. É o ponto que demonstra a boa-fé, lealdade das partes. Isso é o que mais conta, especialmente nos tribunais, o que deve ser sempre uma exceção. Agora, você falou nos tribunais, é exceção, né? Agora vamos pegar, por exemplo, as mensalidades escolares, né? Existe até um projeto aqui na Assembleia Legislativa do deputado Rodrigo Gambale que nos tempos de pandemia pede que se dê um desconto de pelo menos 30% nas mensalidades. Mas como funciona? É importante, doutor, a gente salientar. Se a pessoa perdeu o emprego no tempo de pandemia, não tem como pagar a escola, e a criança, entre aspas, está durante o ano letivo e mais, né? Não está tendo aula. Como funcionam esses casos das mensalidades escolares, por exemplo? Vamos lá. Primeiro ponto, quando você está falando, então, de uma mensalidade escolar, da prestação de um serviço de educação, aí nós vamos para a lei especial, que é a Lei 8.078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 6º, ele já garante, salvo engano, o inciso 5, a modificação de qualquer cláusula ou a revisão de qualquer contrato que gere alguma desproporção ao consumidor e coloca o consumidor em excessiva desvantagem. Agora, de fato, é muito bem pensado o desconto de 30% na mensalidade? É muito bem pensado. Alguém que perdeu o emprego não tem condição de pagar. É uma situação. Essa pessoa que não tem condição de pagar pode desfazer o negócio? Pode, é claro que pode. E, naturalmente, ela poderá pedir o valor proporcional, caso ela já tenha quitado, tem vários tipos de prestações de serviço. Tem aquelas que são pagas à vista, tem aquelas que são pagas por período e aquelas que são pagas mensalmente. Agora, o que é importante a gente prestar atenção? Muitas instituições de ensino, escolas de ensino médio, educação infantil, mestrados, especializações, elas têm prestado serviço à distância. Esse é um ponto. Agora, outra situação absolutamente diferente é a situação em que uma criança de 3 anos, como é que eu vou prestar um EAD para uma criança de 3 anos? Esse serviço não poderá ser prestado. Então, me parece, sempre levando em consideração aquilo que nós falamos,
o dever de informação, o bom senso, que nos casos em que não for possível, primeiro, a prestação do serviço, é absolutamente plausível que se rompa esse contrato e peça-se o dinheiro, a devolução dos valores pagos, o dinheiro de volta proporcionalmente. Se eu não tenho condições de pagar porque foi demitido, aí então houve uma alteração na base do contrato. Por quê? Me sobreveio uma situação que eu não poderia esperar. Entram aí no nosso Código Civil os artigos 317 e 478. Mas o que é que eu quero deixar bem claro aqui, Guga, é o seguinte: muitas pessoas entendem que só por estar em situação de pandemia ou de repente terem tido uma queda abrupta nos seus ganhos, tem o direito de desfazer o negócio. E isso não é uma realidade. Naturalmente, ninguém é obrigado a se manter contratado a contrato nenhum. O que nós devemos analisar, em primeiro lugar, é a possibilidade ou não da manutenção do contrato. Porque, veja, nós temos um princípio básico no direito civil, que é o seguinte: os contratos nasceram para serem cumpridos. Se, em primeiro lugar, eu comprovo que eu não terei mais condição alguma de continuar com aquele contrato, o que é muito difícil, Guga, porque a pandemia ela é passageira. Agora, nesse exemplo que você deu, em que eu sou demitido, me sobreveio uma situação inesperada. Aí sim, com base nessa situação, eu posso pedir o desfazimento do negócio? Posso. Mas qual é a regra? A revisão do contrato. Sempre comprovando, com base na cláusula geral, que é a boa-fé, de que eu não tenho mais condições para manter aquela situação tal como avançada. Agora é importante, como é que a escola, né, pode dosar o pai que realmente está passando por uma dificuldade, aquele pai que tem condição de pagar? É só no princípio da boa-fé mesmo, doutor? Veja só, a sua pergunta é interessantíssima e se aplica não só aos contratos de educação, mas a contratos de locação também, esse raciocínio. A escola, entendendo a situação, pode conceder um desconto sem exigir nenhum tipo de informação. Ela pode. Só que ao mesmo tempo que a escola pode fazer isso, ela depende daquela manutenção, da contribuição mensal, para manter não só o serviço, mas os funcionários da escola que dependem dele. Então, veja, a escola não pode obrigar o pai, o consumidor, a fornecer os comprovantes de que houve uma queda abrupta nos rendimentos dele. O consumidor, no meu entendimento, isso é algo muito delicado, mas no meu entendimento, ele pode sim requerer essa modificação momentânea nos pagamentos, a diminuição, o desconto, desde que ele tanto quanto possível, comprove a queda dos rendimentos. De repente, um e-mail, eventualmente, se for uma pessoa jurídica que paga, que contrata a prestação de serviço, na queda do faturamento. Tem várias formas. O consumidor que realmente precisa, ele vai conseguir comprovar, porque ele tem como mostrar, de alguma forma, a queda na situação financeira, a alteração econômica que ele sofreu. Agora, doutor, é importante também salientar, vamos pegar outro ponto que o senhor tocou, e nos contratos de aluguel. Primeiro, o aluguel residencial, teve tramitando no Senado um projeto como esse, depois foi retirado, inclusive, né? E o aluguel comercial, quais são as situações que são diferentes, peculiares entre essas duas modalidades e como entender cada caso? Guga, excelente a sua pergunta. Veja só, o aluguel ele é um contrato de prestação continuada. O que quer dizer isso? Os tratos são sucessivos, o pagamento é mensal por um período de tempo estabelecido. Muito bem. O que eu preciso, até pela responsabilidade que advém da sua pergunta, deixar claro aqui. Em primeiro lugar, por mais que me sobrevenha uma situação inesperada, seja pessoa física ou seja uma empresa, isso pouco importa, eu tenho obrigação de pagar o aluguel. Esse é o primeiro ponto. E eu falo isso porque eu tenho diversos casos, tenho tido inúmeros contatos de clientes, tanto locatários como locadores, informando problemas de comunicação. Qual é a questão aqui? Vamos supor que eu seja locatário de um imóvel residencial. Eu não posso
aproveitar esse momento de pandemia para requerer uma benesse. Até porque o locador depende desse aluguel. Então, qual é a grande questão aqui? A partir do momento em que eu verifico, puxa, esse mês, por conta da pandemia, eu não conseguirei pagar o meu aluguel, ou eu só conseguirei honrar com 30%. Eu devo procurar o meu locador e informar para ele que, de bom grado, pode ou não conceder essa benesse, esse desconto. A mesma coisa, eu sou uma empresa, sou um restaurante, não estou tendo faturamento. O que é que eu devo fazer? Procurar o meu locador, informar para ele e pedir de bom grado que ele me conceda um desconto progressivo, por exemplo, ou que ele me suspenda o aluguel desse mês e eu reajuste depois lá na frente, quando retornarem as atividades. Qual é a grande ideia de tudo isso, Guga? Essa situação é momentânea. Aquele que loca não pode ficar, o locador não pode ficar no prejuízo por conta da pandemia. Entende o que eu quero dizer? Sim, lógico. Mas aí chega uma outra questão. Quando não há acordo, é a via judicial e, na verdade, pelo não cumprimento de um contrato, quem tem razão é o locador, é isso? A via judicial deve ser sempre a última, como nós já falamos. Se você está inadimplente e nós procuramos fazer uma composição amigável, de alguma forma você tem que me pagar. Se você não me paga, qual é a ação correta? Cobrança de aluguéis, no caso do aluguel, é claro, e despejo. Só que aí entra uma implicação, porque esse projeto, o 1179 de 2020, ele dispõe, dentre tantas alterações que foram feitas no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, que não haverá concessão de liminar em ações de despejo para esse tipo de locação, até o dia 30 de outubro. O Alesp Conecta conversa com o Dr. Paulo Picelli. Falamos aí sobre contratos e direitos aí em tempo de pandemia. Vamos para um rápido intervalo. Já já tem mais Alesp Conecta. Estamos de volta com a Alesp Conecta de hoje e o nosso convidado é o Dr. Paulo Picelli, especialista em Direito Civil. Nosso tema de hoje é os contratos aí em tempo de pandemia. No primeiro bloco falamos aí dos contratos de aluguel e também das mensalidades escolares. Agora, doutor, eu começo abordando um tema aí que também é muito preocupante, as pessoas que fizeram financiamento imobiliário recentemente. Como é que fica o pagamento dessas parcelas? Já tem alguma regulamentação em relação a isso? Como está essa situação, doutor? Guga, novamente agradeço. Vamos lá. Outro ponto, financiamento. Voltamos para o Código de Defesa do Consumidor. E repito aqui, fico sempre batendo na mesma tecla. Ainda não há nenhuma regulamentação específica sobre isso. O financiamento, alguns bancos, a maioria deles, já está tendo bom senso de estender, de postergar o vencimento das parcelas de bom grado. Naturalmente, vai ser cobrado sobre esse capital. Mas da forma que está sendo feito, que eu tenho visto na prática pelo menos, o consumidor está sendo beneficiado, porque não estão sendo cobrados, nesse período de pandemia, nenhuma parcela, nenhum valor, nenhum ônus. Ele não está tendo ônus de acordo com a queda do seu faturamento, do seu rendimento. Agora, vamos lá. Eu procuro a parte adversa, aquela que me concedeu financiamento, uma financeira, uma construtora, um banco. Peço para que ela me conceda um desconto, me conceda uma oportunidade de ter um pouco mais de tranquilidade para honrar com as minhas obrigações. Sempre mostrando que eu quero e vou honrar com as minhas obrigações. Não há retorno. Nesse caso, especificamente, eu poderia ingressar com uma ação na justiça que não deve nunca ser tida como a melhor saída, e vou sempre frisar isso, para revisar o contrato. O juiz, ele tem a faculdade, de, a pedido da parte, ele pode revisar o contrato. Ele pode tornar a obrigação exequível, ele pode facilitar o pagamento, claro, mantendo sempre o equilíbrio.
Porque uma coisa é certa, o pagamento deve ocorrer. Então, qual é a minha sugestão? Não é nenhuma dica. Para aquele que tem um financiamento em andamento, pegou dinheiro para comprar um apartamento, pegou capital emprestado porque está passando uma situação difícil. Procure negociar. Faça prova escrita. Mande e-mails, mande telegramas. Forneça tudo que for necessário para que aquela parte saiba que você quer honrar os seus pagamentos. A partir disso, é que você vai comprovar aquilo que nós começamos falando, a sua boa-fé, que na verdade, a boa-fé nada mais é do que uma grande lâmpada que vai clarear, vai iluminar todas as relações de consumo, civis, empresariais, tudo. Agora, doutor, importante também a gente lembrar em relação às contas de consumo, contas de água, luz, telefone. Você pode ter o serviço cortado imediatamente por não pagamento, você pode ter um prazo aí durante essa interrupção. Como agir nesses casos? Porque às vezes, por exemplo, com certeza, né, água e luz são gêneros de primeira necessidade. Muitas vezes, né, o consumidor não vai ter dinheiro para pagar essa conta, principalmente os autônomos, prestadores de serviço, né, doutor? Guga, perfeito. De novo, parabéns pelo seu ponto de vista, que é muito humanista. Dá notas que você conhece, sabe o que está falando. Porque, ao mesmo tempo que nós temos a realidade do comércio, da indústria, do empresário, tem sim muitas pessoas que vão passar fome. Não vão conseguir pagar a conta de água, de luz, que são serviços essenciais. Nesses casos, um corte de energia, ele vai configurar prática abusiva contra o consumidor. Isso é claro. O que é que o consumidor tem que fazer? E muitas vezes vai ser difícil. Na justiça, a gente tem um ditado até, ele é bem informal, mas fala o seguinte: quem prova mais, chora menos. Então, a partir do momento em que eu não tenho condição alguma de pagar uma conta de luz, eu posso pedir, sempre sob a égide da boa-fé, a suspensão temporária da exigibilidade, enquanto eu estiver nessa situação de impossibilidade de pagamento. Agora, sem sombra de dúvida, qualquer corte de produto básico, essencial para o consumidor é prática abusiva. Nem o locador pode cortar a água do locatário por falta de pagamento. Agora, doutor, outro assunto importante. Vamos pensar no profissional liberal. Hoje a gente tem também várias pessoas que vivem aí como motorista de aplicativo, dependendo, né, do seu movimento. E às vezes esse motorista, por exemplo, tem um aluguel de carro para pagar mensal, que é uma taxa que ele pagava com o serviço dele. Com o isolamento social e também com a diminuição do movimento, ele se tornou impossibilitado de pagar. Como funciona, né, nesse caso? Cada caso é um caso? Existe uma negociação? Ele tem alguma coisa que o ampare nesse momento, doutor? Guga, perfeito. Perfeita a sua pergunta pelo seguinte. Você já deu a resposta. Cada caso é um caso. Eu volto a frisar. Isso tem que ficar muito claro, porque, infelizmente, o que acontece? Cria-se, diante de uma situação de fragilidade de todo brasileiro, a seguinte ideia: eu estou passando dificuldade, então eu não tenho que honrar com aquilo que foi contratado. Não. Se você tem um contrato em curso, a regra é que você cumpra com aquela obrigação assumida. Agora, sobreveio uma outra situação que impediu o seu ganho, portanto, foi cortado o seu rendimento. No caso de um carro alugado por aplicativo, nós temos aí, novamente, o artigo 317 do Código Civil, que permite ao juiz que reequilibre o contrato, revisando, reformulando essa situação a pedido da parte. Então, o que é que fala o Código Civil no artigo 317? Ele vai permitir que você, que tem um veículo alugado, contrato de trato sucessivo, comprovando que houve uma alteração na sua situação econômica, após conversar com quem te loca o veículo, após comprovar documentalmente isso, caso não tenha havido negociação, peça para o juiz uma redução no pagamento da sua mensalidade.
Ah, 30, 40, 50? Isso é que vai depender da situação. Se você tem um contrato onde você paga R$ 1.500 por mês e você só tem 200 por mês, o que é que você tem que fazer? Mostrar que você pode pagar 200 e pedir uma redução temporária. Sempre com o pedido claro de que esse período em que vai ser compensado seja pago lá na frente. Esse desconto dado Certo, seja doutor. compensado lá na frente. Uma pergunta importante também é muitos empresários, né, às vezes mal orientados ou orientados até de uma forma errada, não estão pagando certos compromissos, achando que vão obter vantagem depois. Qual o conselho que a gente pode dar para essas pessoas, o doutor? Eu vou te dar um caso prático, se você me permite. Pois não, pois não. Eu tenho um cliente que tem alguns imóveis alugados para supermercados. E o supermercado... Quer E de dizer, fato, supermercado é o maior lucro no momento, porque teve até um aumento, né, no movimento, porque muita gente até faz estoque hoje com medo, né, de uma situação pior, né? exato, exato. De fato, em alguns supermercados houve um aumento abrupto e depois uma queda, já que as pessoas deixaram de sair de casa depois. Agora veja, e esse supermercado entrou em contato com o meu escritório e falou o seguinte: olha, nós precisamos de uma redução do aluguel. Falei, tudo bem, sem dúvida. Qual é a proposta de vocês? Poxa, a nossa proposta é pagar 10% no primeiro mês e os próximos 5 meses ficar sem pagar. Veja, qualquer empresário sabe o que é fluxo de caixa. Qualquer empresário sabe o que é margem de lucro. Esses conceitos nada têm a ver com a sua obrigação contratada. Por que eu digo isso? Por que eu digo isso? Você não pode, sob o pretexto da queda do faturamento, da queda do movimento, deixar de honrar com as suas obrigações. E a justiça não olha isso com bons olhos. Ninguém olha isso com bons olhos. Tá certo? Qual é o meu conselho? Né? Sempre um conselho. Se o conselho fosse bom, não se dava. Mas qual é o meu conselho para o empresário, para aquele que tem um negócio que não está faturando? Se antecipe. Demonstre para o seu credor que você quer pagar. Muito dificilmente um credor não vai ter esse bom senso. Agora, se mesmo assim você demonstrou que você quer pagar, mas precisa de auxílio, enviou sempre por escrito. Se você não tiver assistido por advogado, certamente, se tiver, ele vai enviar uma notificação extrajudicial. Se depois de tudo isso não houve acordo, aí sim você tem o direito de ingressar na justiça, demonstrando todo esse caminho para o juiz e falar: olha, eu preciso que o senhor, já que eu esgotei as vias, me auxilie a equilibrar essa relação. Agora é muito interessante também, eu gostaria que você, doutor Paulo, deixasse, né, uma dica para a população que nos assiste aí com o intuito de utilidade pública, para que cada um saiba a medida que deva tomar nesse momento. Eu vou deixar, então, 2 dicas, na verdade. A primeira dica: se você perdeu faturamento, se você perdeu rendimento, se você perdeu emprego, não espere a situação, não espere uma legislação, não espere que quem é o seu credor venha cobrá-lo. Se antecipe, procure auxílio, se não auxílio jurídico, procure auxílio do seu próprio credor. É uma situação de solidariedade. O direito civil, há quem diga: olha, o direito em geral, ele anda de mãos dadas com a economia. É certo, o direito, ele tem uma relação direta com a economia e vice-versa. Mas o direito, antes de mais nada, ele se preocupa com pessoas. O advogado, o jurista, ele antes de mais nada, um humanista. E é o momento de nós trazermos a solidariedade. Se você, por outro lado, é credor, tenha o bom senso. Você pode exigir os comprovantes de que houve uma alteração econômica, é até uma questão de transparência do seu devedor a te mostrar. Mas não custa nada ter bom senso. Ninguém vai sair ganhando e ninguém vai sair perdendo. É o momento de literalmente darmos as mãos para passarmos por esse momento que é difícil, não só no Brasil, mas no mundo. Doutor Paulo Picelli, que é especialista em direito civil, eu quero agradecer a sua participação no Alesp Conecta de hoje. O senhor sempre está convidado a estar aqui com a gente. Muito obrigado, viu, doutor?
Guga, eu que agradeço a você, a todos os espectadores, e é um privilégio poder falar de um tema tão importante e tão necessário nesse momento. Muito obrigado. Tá certo, a Lesp Conecta de hoje falou dos contratos em tempos de pandemia. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. É só acessar lá, Rede Alesp, e você começa a receber as notificações desde que você siga o nosso canal. E também pode baixar o nosso aplicativo na sua App Store. Vai lá, Rede Alesp, e lá você pode acompanhar todas as notícias da comunicação da Assembleia Legislativa, bem como a Rádio Alesp e a Rede Alesp, além de todo o nosso conteúdo. Até um próximo encontro. Valeu!